Boa noite a todas e a todos, excelentíssimo governador João Dória, excelentíssimo vice-governador Rodrigo Garcia, excelentíssima secretária de Desenvolvimento Econômico Patrícia Ellen, magnífico reitor, professor Varran Agopian, em nome do qual cumprimento toda a comunidade da Universidade de São Paulo e os reitores aqui presentes, professor Zago e professora Sueli. Digníssimo professor Floriano de Azevedo Marques Neto, em nome do qual cumprimento todos os membros do Conselho Universitário da USP e aproveito para parabenizá-lo, Floriano, pelas excelentes palavras, por esse discurso que mostra uma posição do nosso Conselho Universitário e mostra posições importantes da Universidade de São Paulo. Demais autoridades citadas pelo cerimonial, senhoras e senhores e comunidade da Universidade de São Paulo. Creio ser aconselhável recordar a epígrafe de um dos maiores escritores brasileiros, João Guimarães Rosa, que inspirou a proposta que elaboramos para o próximo período reitoral da Universidade de São Paulo. As palavras da personagem Rosiana merecem ser lembradas nesse momento, pois expressam o sentimento disseminado no nosso ambiente. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois se desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, ainda no meio da tristeza. Por que começar com essa citação que, para além de uma lição de vida, é o mote das minhas considerações? Fundamentalmente, a passagem exprime compreensões profundas dos uspianos e, creio, de todos os brasileiros, envoltos em tantas incertezas e desafios. Parece que não conseguimos escapar desse duplo sentimento que nos obriga, de um lado, a reconhecer os tempos tristes em que vivemos, e, por outro, nos impulsiona com coragem e otimismo em relação ao futuro. De fato, não são poucos os desafios que o reitor da Universidade de São Paulo enfrentará, sobretudo nos tempos atuais que combinam paradoxalmente desalento e esperança. Desalento frente ao poder avassalador da pandemia, que tem atingido amplos contingentes da população brasileira, agravado pelas particularidades de nossa conjuntura social, mas otimismo diante das ameaças, dos avanços da ciência, sobretudo da ciência brasileira, na qual a USP se destaca. No Brasil, aprofundou-se nos últimos anos o processo de desintegração social, a exigir da cultura e da ciência papel propositivo e proeminente. No mundo atual, o saber e a ciência representam a principal riqueza de uma nação. E o Brasil, infelizmente, arrisca-se a perder o sentido da história contemporânea, aproximando-se perigosamente da regressão e não do esclarecimento. É urgente a valorização e recuperação orçamentária de tradicionais agências nacionais, como a CAPES, CNPq e FINEP, para que possam implementar de forma estável políticas plurianuais de apoio à cultura, ciência e tecnologia. Certamente, essas agências sempre contarão com o apoio da USP para suas reivindicações junto aos órgãos superiores e ao Poder Legislativo. Não podemos pactuar com a migração de talentos e a fuga de cérebros, comprometendo os dias vindouros. Precisamos de políticas sólidas, voltadas à atração e retenção de talentos, inteligências das quais não podemos prescindir. Em relação a São Paulo, é importante destacar a sabedoria política paulista, que desde 1989 definiu a autonomia financeira das suas universidades e que, anteriormente, já havia deliberado na Constituição Estadual a autonomia financeira da FAPESP. Certamente, esse modelo virtuoso é também responsável pelo desenvolvimento do Estado de São Paulo, pois formamos profissionais de excelência em todas as áreas do conhecimento. Tenho certeza que essa sabedoria paulista
será mantida nos próximos anos. Nunca é demais lembrar, como já disse o Floriano, que foi somente o conhecimento científico que pôde nos oferecer ferramentas para enfrentar a crise sanitária mundial. A política de saúde definida por São Paulo teve o condão de liderar as ações de prevenção e de respeito às vidas humanas, tornando-se modelo inescapável para o país, a despeito de alguns dirigentes manifestarem desamor em relação à ciência, ao conhecimento e à pesquisa. A política de imunização estimulada por São Paulo representa de forma eloquente o avanço da ciência, sob a égide das pesquisas desenvolvidas nas instituições aqui sediadas, entre elas a USP, Unicamp, Unesp, Instituto Butantan, Unifesp, UFABC e UFSCar, sempre contando com o fomento da FAPESP. Felizmente, a ciência não tem pátria, como sublinhou Louis Pasteur em 1887, quando da fundação do seu instituto em Paris. De fato, a ciência não tem nacionalidade, mas requer um solo propício para frutificar, tendo encontrado em São Paulo um ecossistema de educação e tecnologia que ofereceram condições ao seu desenvolvimento. A USP respondeu aos desafios do momento da pandemia, deixando claro seu compromisso público, mas ainda precisamos recuperar todos os prejuízos sociais e educacionais desse período e buscar soluções para inúmeros problemas que afligem nossa sociedade. A Universidade de São Paulo, a mais distinguida instituição pública do ensino superior do país e da Ibero-América, não pode estar alheia a tudo isso, tampouco se resguardar diante de problemas tão agudos. Sua função social, derivada do seu caráter público, bem como a excelência da sua produção intelectual e científica, exigem responsabilidades e compromissos com valores civilizatórios. Nesse cenário, propomos uma USP situada na vanguarda da ciência nacional, modelo de excelência de ensino na pesquisa e na inovação, e na sua ampla relação com a sociedade. Tendo em vista a complexidade de dimensões de uma instituição como a USP, é imperativo que a nova gestão se oriente pelo diálogo, a fim de estruturar uma administração participativa em que a criatividade e planejamento sejam valores aliados, não rivais um do outro. Com esse espírito, reavivamos os nossos princípios fundamentais para a gestão, manter canais permanentes de diálogo com a comunidade uspiana, individualmente ou por meio de colegiados e associações, respeitando a diversidade de opiniões e procurando que as posições da reitoria reflitam da melhor forma os anseios da universidade. Exercer liderança acadêmica de forma articulada com diferentes setores da sociedade, no sentido de oferecer e participar do equacionamento dos problemas sociais vigentes. Buscar criatividade e efetividade para construir soluções, valorizando as atividades fim da universidade. Valorizar as carreiras docentes e funcionais, de modo a garantir condições dignas e adequadas ao seu exercício, com atenção especial para os nossos jovens docentes. A USP construiu, com participação decisiva de algumas unidades, ações efetivas em prol da inclusão social, que adquiriram concretude no Conselho Universitário. Vários anos foram necessários para superar resistências internas, para que o aperfeiçoamento do processo de inclusão, voltado principalmente para a graduação, fosse alcançado, até que finalmente foram criadas cotas para as escolas públicas, 50% das nossas vagas, além de adoção de critérios étnico-raciais também inclusivos. As últimas medidas aprovadas pelo Conselho Universitário em 2017 devem ser completamente preservadas e aprimoradas, de modo a valorizar esses estudantes em seus cursos mediante diferentes medidas, garantindo o suporte à permanência estudantil e ao rendimento acadêmico esperado.
Nosso compromisso nessa gestão será altamente inovador, através da proposição de uma pró-reitoria para coordenar, centralizar e apoiar políticas transversais da universidade para os alunos, docentes e servidores que tratem da permanência estudantil, saúde integral e políticas inclusivas sociais, étnico-raciais e de gêneros. Promoveremos ativamente os valores do pertencimento à universidade. A sociedade brasileira enfrenta os mais diversos desafios no setor das políticas sociais, étnico-raciais e de gênero. A nossa gestão visa a criação de políticas internas à universidade que possam, além de mitigar esses fatores, serem opções para a sociedade. Vale registrar aqui como um destaque que as assimetrias de gênero nas tarefas se acentuaram durante a pandemia. As jornadas de trabalho cumpridas pelas mulheres, jornadas duplas ou triplas, que são conhecidas há décadas, se ampliaram ainda mais nesse período. A sobrecarga é ainda mais sentida pelas nossas docentes e mães pesquisadoras. São sempre grandes os desafios derivados da importância estratégica assumida pelas inúmeras políticas de internacionalização praticadas pela universidade. O primeiro desses desafios consiste em fazer com que o processo de internacionalização da USP assuma uma dimensão transversal, abarcando as atividades de ensino, inovação, pesquisa, fomento cultural, mobilidade internacional e fortalecimento de boas práticas administrativas. A pandemia e a consequente virtualização das atividades universitárias nos levaram a superar, por meio de ferramentas tecnológicas, as limitações do distanciamento social. É necessário que a USP consiga avaliar estrategicamente essa nova realidade, incorporar soluções e que, a partir do modelo predominante presencial, possam melhorar o processo de aprendizagem. A Universidade de São Paulo também se destaca por ter um acervo cultural e científico notáveis e por ter em sua Constituição instituições da mais alta referência, a exemplo do Museu Paulista, do MAC, do MAI e do Museu de Zoologia, entre outros. Esses organismos não são, a um só tempo, centro de difusão e fonte inesgotável de pesquisas avançadas. A área da cultura na USP deve ser apreciada por sua referência. A USP é uma antena na cultura brasileira. A potência significante da universidade tem tudo para ser muito mais luminosa, inclusiva, diversa e alegre. No ano vindouro, a universidade terá duas importantes missões culturais. Na nossa gestão reitoral ocorrerão as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, e o Museu Paulista certamente será o cenário central das festividades. A universidade está completamente comprometida com a importante colaboração do governo do Estado e pessoalmente do governador em terminar a reforma do museu e também com a organização das comemorações. Celebraremos ainda os 100 anos da Semana de Arte Moderna, concebida para ser o marco da nossa independência cultural. Ambas são oportunidades ímpares para a USP, tanto para redefinir os parâmetros culturais na nossa relação com a sociedade, quanto para revelar a grande importância do seu patrimônio cultural. Com relação aos princípios de sustentabilidade, hoje sabemos que o planeta Terra comporta uma teia de sistemas interdependentes e dinâmicos, que evolui ao longo do tempo geológico. As questões ambientais e de sustentabilidade estão na ordem do dia. Nessa pauta, o maior desafio é tornar a atividade humana compatível com os limites do planeta. O impacto das ações humanas sobre a biosfera já é claramente percebido. São urgentes e inadiáveis os esforços para mitigar os desastres ambientais e climáticos que já se manifestam. As respostas só poderão emergir da ciência desenvolvida em centros de excelência voltados à sustentabilidade. No âmbito desse quadro preocupante, pretendemos definir e implementar na USP um programa emergencial de emissão zero nos campi de nossa universidade,
como forma de inspirar a sociedade a compreender os problemas daí advindos, além de contribuir com propostas para políticas públicas. A USP é detentora de um patrimônio de pesquisa ambiental notável. Está plenamente habilitada a contribuir para a formulação de políticas públicas de sustentabilidade. É tempo de agir. Valorizaremos as atividades de inovação e empreendedorismo na universidade, em todas as áreas do conhecimento, levar para a sociedade soluções advindas das pesquisas de nossos alunos e professores. A USP será facilitadora desse processo, utilizando os marcos legais existentes, tanto estadual como federal. As conexões da USP com a sociedade serão feitas no modelo de hélice tripla, articulando a inovação com o conceito empresa, universidade e governo. Sejamos, pois, capazes de sonhar, à altura do que a sociedade brasileira precisa que sonhemos. Para lembrar as palavras de Próspero em A Tempestade de Shakespeare, somos feitos da maneira dos sonhos. E foram os sonhos ilustrados de alguns visionários que construíram a Universidade de São Paulo em 1934. Agradeço a todos os meus antecessores, alguns aqui presentes, que fizeram da USP uma importante universidade brasileira e internacional, em especial ao professor Vahan Agopian, com quem tive o prazer de compartilhar experiências administrativas nos últimos anos. Desejo para o senhor, professor, que suas carreiras, tanto pessoal quanto acadêmica, continuem a ter o brilhantismo que o senhor teve até hoje. Finalizo agradecendo a minha unidade, FMRP, e muitas pessoas que colaboraram com minha formação. Meus familiares, meus amigos e meus professores. Excelentíssimo governador de São Paulo, João Dória, agradecemos a honra que conferiu a mim e a vice-reitora, professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, e a toda a nossa equipe, a indicação para dirigir a Universidade de São Paulo. Tenha certeza de que a população de São Paulo e do Brasil contarão com todos os nossos esforços para que uma sociedade mais justa, equânime e fraterna nós temos no Brasil. Muito obrigado.